pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, da gente poder compartilhar com vocês como a inteligência artificial está transformando os processos na ENGIE-SEG. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, eu me chamo Anne Diniz, eu sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal da Paraíba. Acho que o sotaque não vai me deixar mentir, eu sou paraibana. Sou doutora em engenharia de estruturas, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. E atuo atualmente como engenheira de estruturas metálicas na ENGIE-SEG. Então, eu vou estar trazendo para vocês a nossa parte de desenvolvimentos técnicos das aplicações da IA, hoje no dia a dia da ENGIE-SEG. E mais adiante, o João Paulo, o nosso diretor comercial, vai estar trazendo um pouquinho para vocês, um pouco da história da nossa empresa. Então vamos lá, pessoal. Para introduzir esse tema, eu trouxe para vocês aqui um número. 2.400 horas. O que é que representa esse número? Então, 2.400 horas é o número estimado de horas para elaboração manual de desenhos técnicos de um galpão industrial de grande porte em estrutura metálica. Então, se a gente voltasse aí algumas décadas, a gente estima aí que a gente gastaria em média essas 2.400 horas para elaborar desenhos de forma manual, como era feito anteriormente. Mas o que é interessante? Quando a gente avança aí no tempo, a gente estima que essas 2.400 horas, elas poderiam ser reduzidas para 1.400 horas quando a gente começa a utilizar as ferramentas CAD 2D. Então, os mesmos desenhos do mesmo projeto feitos com ferramentas CAD 2D nos dariam uma redução aí de 1.000 horas. E com a evolução, utilizando as ferramentas BIM, a gente conseguiria reduzir então as 1.400 horas pela metade, utilizando 700 horas. E qual que é a perspectiva futura? Então, quando a gente alia a inteligência artificial ao BIM, a gente estima que aquelas 2.400 horas, de algumas décadas atrás, poderia ser reduzida aí para 320 horas. Então, é nesse contexto que eu gostaria de trazer para vocês o objetivo principal da nossa apresentação aqui, que é mostrar como a inteligência artificial pode transformar a engenharia, e mais especificamente, revelar as aplicações práticas atuais da ENGIE-SEG que já estão mudando e moldando a nossa forma de atuar. Tá, mas para a gente chegar nesse objetivo final, a gente dividiu aqui a nossa apresentação em 4 partes. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar a respeito da IA na engenharia de forma geral, dando uma perspectiva geral. Na sequência, a gente vai afunilar e vai falar um pouquinho melhor a respeito das aplicações na ENGIE-SEG. Na sequência, a gente vai destacar os riscos e as precauções de se utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, não dá para a gente usar indiscriminadamente. E, por fim, o João vai falar um pouquinho melhor sobre a nossa empresa para vocês e a gente vai trazer quais são as nossas perspectivas futuras em relação à aplicação da IA dentro da ENGIE-SEG. Então, vamos lá, pessoal. Em relação à inteligência artificial na engenharia. Então, a gente fez um grande brainstorm, a equipe de engenharia, e a gente começou a listar quais eram as formas pelas quais a gente poderia utilizar a inteligência artificial na engenharia. Então, a gente destaca aqui 3 delas, e aí o objetivo é que a gente exemplifique melhor e mostre, de fato, na prática, como isso é feito, através dos cases da ENGIE-SEG. Então, vamos lá. Automatização de tarefas repetitivas. Então, no contexto da engenharia, quem trabalha com engenharia sabe que muitas vezes a gente precisa fazer muitas tarefas que acabam se repetindo, consumindo um tempo considerável, e às vezes a gente não tem a necessidade de ter um raciocínio crítico ou uma análise crítica em relação a esses processos. Então, quando eu for mostrar os exemplos, a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Processamento de grandes volumes de dados, também é uma realidade do nosso dia a dia. E a otimização de processos de forma geral. Tá. Mas para ilustrar essas ações que a inteligência artificial conseguiriam nos auxiliar no dia a dia, vamos falar um pouquinho a respeito de como a gente tem utilizado a inteligência artificial na ENGIE-SEG hoje. Então, na ENGIE-SEG, hoje, a inteligência artificial ela é uma aliada, é uma ferramenta aliada na automatização de tarefas operacionais, aquelas tarefas que são mais repetitivas, que são mais demoradas. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que a nossa equipe, que o nosso corpo técnico, ele se dedique de fato às atividades que requerem
um maior raciocínio crítico e tomada de decisão. Então, as tarefas mais chatas, mais repetitivas, né, a gente deixa para a IA, é o que a gente tem buscado fazer, e aí a gente está tentando condensar essas atividades de maior raciocínio crítico e tomada de decisão para a equipe de engenharia. Tá. Então, de forma bem direta, hoje, na ENGISEG, a IA poupa o nosso tempo. Então, a ideia é essa. E vocês podem estar se perguntando como isso é feito, né? Então, para ilustrar, né, como é que a inteligência artificial tem poupado o nosso tempo no dia a dia, a gente trouxe aqui para vocês 5 exemplos, né, 5 cases. Também nessa discussão para a elaboração da palestra, a gente levantou várias ações, várias atividades, várias ferramentas que a gente tem desenvolvido, né, ao longo do nosso dia a dia, e a gente separou 5 para mostrar aqui para vocês. Então, a primeira delas, né, seria o case número 1, que é o rastreio de informações em um extenso banco de dados. Então, ao longo dos anos, né, nas empresas de engenharia, é muito comum que a gente vá acumulando documentos, né, memoriais de cálculo, planilhas de quantidades, desenhos técnicos. Isso vai se acumulando em diversas pastas. E aí, para a gente fazer o rastreio das informações nesse extenso banco de dados de forma manual, isso pode consumir muito tempo da gente, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: quanto tempo você levaria para rastrear e analisar o conteúdo de mais de 5.000 documentos? Então, é diante dessa pergunta que a gente tinha a nossa problemática. Qual que era a problemática, então? Analisar o conteúdo de milhares de documentos para elaboração de propostas técnicas de projetos semelhantes de forma assertiva e com agilidade. Então, dentre as atividades que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia da engenharia, é a elaboração de propostas técnicas, que basicamente consiste, né, em estimar a quantidade de horas que a gente vai gastar para desenvolver determinado projeto e também a quantidade de formatos, de desenhos que a gente vai gastar. E aí, se a gente tem um extenso banco de dados, pesquisar informações de projetos semelhantes poderiam fazer com que a gente tivesse uma estimativa muito mais assertiva e ágil. Então, nesse sentido, para que a gente pudesse acessar essas informações com mais agilidade, qual foi a nossa solução, né? Então, nesse caso, para solucionar esse problema, para a gente atingir esse objetivo, a solução que a gente encontrou foi o desenvolvimento, com o auxílio da inteligência artificial, de um código VBA que funciona como se fosse um PROC avançado dentro do próprio Excel. Então, qual que é a ideia? Então, aqui no meio, na etapa de desenvolvimento, a gente tem o código VBA. Aqui à esquerda, a gente sempre vai ter a entrada e à direita, sempre a saída relacionada a essa etapa de desenvolvimento. Então, na entrada, o que é que a gente tem? A gente tem um banco de dados com cerca de 30 filtros, daqueles mais de 5.000 documentos que eu citei para vocês. Então, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem melhor. Será que o mouse não está funcionando? Então, basicamente, o que a gente tem aqui são o cadastro, que foi feito de forma manual, né, daqueles 5.000 documentos, onde a gente tem informações sobre pasta da obra, número do desenho, número da memória e da planilha de quantidades. Nesse caso, a demanda específica foi a elaboração de propostas técnicas de pontos. Então, a gente tem informações sobre o tipo de obra de arte especial. A gente tem informações também sobre o modelo estrutural, né? Se vai ser feito em concreto pré-moldado, em vigas metálicas, condição de contorno, vão, altura, largura, etc. Se a gente fosse passando aqui, ó, arrastando para a direita, a gente veria que existiriam aí diversos filtros, né? Então, no total, são 30 filtros que foram utilizados. E aí, na saída, o que é que a gente tem? Então, utilizando esse código VBA dentro do próprio Excel, a gente conseguiu definir, então, uma lista com o link dos documentos de interesse. Então, basicamente, aqui a gente tem a nossa saída. Então, a gente tem aqui o link dos documentos de interesse, né, que foram obtidos a partir de uma filtragem. Então, aqui na pesquisa de obras, né, é uma aba da mesma planilha do Excel. Né? Na aba pesquisa, a gente consegue setar aqui 5 filtros, né, simultâneos,
E aí a gente define aqui os parâmetros de interesse. Então, por exemplo, uma obra onde tem um vão com 40 metros e uma tolerância aqui que poderia ser definida. No caso, eu tenho aqui a distância entre vigas, 3 metros com uma tolerância de 1. Então, se eu tiver 4 ou 2, eu também vou conseguir capturar dentro dos meus documentos. Largura da seção, e aqui foi setada outras informações como observações e trecho. Mas a ideia é que a partir desses 5 filtros simultâneos, a gente consegue executar a pesquisa e a gente já tem os links, né, dos documentos para que a gente possa acessar isso de forma muito rápida. Então imagine que eu quero elaborar uma proposta técnica, tenho algumas informações, né, sobre o projeto, defino aqui as minhas entradas e aí diretamente eu já tenho os links desses projetos aqui, dessas obras, e consigo acessá-las e fazer essas propostas de forma muito mais assertiva. Case número 2. Então esse aqui a gente extraiu lá, conversando com o pessoal lá da Metálicas, que é a modelagem computacional de uma estrutura complexa e de grande dimensão. Então, quem trabalha com projeto de estruturas sabe que uma das etapas que consome bastante tempo, perdão pessoal, é a modelagem computacional. Então, lançar as barras no programa de cálculo e atribuir manualmente todas as seções para essas barras consome um tempo considerável, sobretudo quando a gente tem estruturas muito complexas. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quanto tempo você levaria para lançar um modelo computacional de uma estrutura com 26.777 barras e mais de 700 perfis diferentes? Então, é nesse contexto que se insere o nosso desafio específico nesse projeto, que era elaborar um modelo computacional de estrutura com milhares de barras e centenas de perfis de forma ágil, mas também precisa, né? Então, para solucionar esse problema, para atingir esse objetivo, qual foi então a nossa solução? Então, nesse caso, também com o auxílio da inteligência artificial, a gente desenvolveu um código que atribui ao modelo computacional as informações do Layer CAD. Então, vamos lá. Como é que funcionou essa situação em específico? Então, aqui a gente tem um código de programação. Na entrada, a gente tem um modelo 3D unifilar em CAD da estrutura. Então, a gente tem aqui o nosso modelinho no CAD, né, que foi lançado manualmente, né, linha por linha. E aí, para cada uma dessas linhas, a gente atribuiu no layer, né, a informação associada ao nome do perfil. Então, por exemplo, se a gente tinha uma cantoneira de 64 por 6.4, no nome do layer, né, dessa barrinha, a gente teria a especificação desse perfil. W200 por 15, W150 13 e assim por diante, né? A gente iria atribuindo para cada layer o nome da seção do perfil. E aí o que é que a gente obtém na saída? Então, na saída, a gente tem aqui o modelo computacional da estrutura já no programa de cálculo. Então, nesse caso aqui, a gente tem... Deixa eu abrir aqui para vocês. Aquela estrutura que estava lá no CAD, modelada. Aqui a gente utilizou como ferramenta o SAP 2000. Né? A gente importa o DXF, né, da estrutura que foi modelada lá no CAD. E aí o que é interessante? Nesse caso, o código permite com que a gente já tenha a informação do perfil associada a cada uma das barras. Então, se a gente pegasse uma dessas barrinhas aqui, desse um extrude, pedisse para ver o 3D, a gente veria que já está atribuído o perfil a cada uma dessas barras, né? O que se a gente fosse fazer manualmente, né, barrinha por barrinha, fosse atribuir, né, esses perfis à seção, a gente consumiria uma grande quantidade de tempo e aí estaria muito susceptível ao erro, né? Agora, o que é interessante pontuar? Que nesse caso, a necessidade que a gente tem é que aqueles perfis já estejam atribuídos dentro do programa de cálculo, né? Então, a gente precisa incluir esses perfis antes na memória de cálculo, no programa de cálculo. Case número 3. Aqui também do pessoal da Metálicas, né? Então, a elaboração de desenho técnico de ligação de estrutura metálica. Então, quem trabalha com estruturas metálicas ou tem interesse em trabalhar, né, tem que ter em mente que uma das etapas que consome bastante tempo, né, no nosso trabalho
é a elaboração dos desenhos de ligações, né? Sobretudo por causa da quantidade de detalhes que a gente precisa ter aqui, né? Então tem especificação dos nomes dos perfis, das chapas, indicação de soldas, especificação dos parafusos, as cotas, né, os espaçamentos, a elaboração dos cortes, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte, né? Quanto tempo se gastaria, né, quanto tempo vocês levariam para elaborar o desenho técnico de uma ligação metálica, incluindo, né, as cotas, os cortes, os detalhes de parafuso e de solda? Então, quanto tempo se gastaria para fazer um desenho como esse aqui? Se eu dissesse para vocês que esse desenho foi feito em segundos. Então, nesse caso aqui, a nossa demanda em específico era justamente elaborar de forma automática e rápida o desenho em CAD de ligações de estruturas metálicas, incluindo, né, as cotas, cortes e detalhes, os parafusos e soldas. Ou seja, todas as informações que a gente precisa para especificar a ligação, né? Então, nesse caso, né, como é que a gente solucionou esse problema? Mais uma vez, a gente utilizou a inteligência artificial como uma ferramenta que nos ajuda a elaborar um código, né, para exportação dos dados da planilha de cálculo Excel para o CAD na forma de desenho. Então, qual foi a ideia nesse caso? Então, a gente tinha um código VBA, e aqui na entrada a gente tem a planilha de cálculo no Excel, que é uma planilha de cálculo dessas convencionais que a gente desenvolve aí no dia a dia para fazer o dimensionamento estrutural, né? Nessa planilha, então, a gente tem todas as informações necessárias para o cálculo. A gente tem informações sobre os perfis, sobre chapas, parafusos, espaçamentos, os carregamentos, né? Então, todas as informações que a gente precisa para dimensionar a ligação está aqui na planilha. Só que a gente tem aqui um detalhe que é um botãozinho de criar desenho. Então, basicamente, a gente clica nesse botão aqui, abre o nosso CAD, né, com o CAD formatado, setado, já. E aí a gente consegue importar esse desenho de forma automática com todos os parâmetros que foram definidos aqui na planilha de cálculo. Então, para ilustrar para vocês como é que isso acontece, vou colocar aqui um videozinho que mostra a aplicação. Aí tem um código, né? Clica no botão criar desenho, vai na ferramenta CAD e a gente consegue de forma automática já fazer o desenho dessa ligação. Se a gente alterar qualquer parâmetro, e aí pedir para criar novamente o desenho, a gente vai lá no CAD novamente, e aí a gente consegue elaborar o desenho de forma automática, né? Uma ferramenta que é muito interessante, não só para elaborar o detalhe da ligação em si, mas também para a gente fazer até mesmo um estudo de concepção da ligação, né? Então, assim, naquela etapa inicial, onde a gente quer pensar como é que vai ser a ligação, quer fazer um croquis, a gente pode usar uma ferramenta como essa para fazer de forma rápida esse estudo do desenho da ligação. Então, essa é a nossa terceira aplicação, né? A quarta que já não se restringe só ao pessoal da Metálicas. Então, assim, para quem vai trabalhar, ou quem trabalha, né, com projeto de estruturas de modo geral, a importação rápida de combinações de ações para o programa de cálculos é algo que realmente é uma mão na roda, né? Então, de fato, essa etapa, né, que é a etapa de definição das combinações para avaliação dos estados limites últimos, estados limites de serviço, né, definição dessas combinações e importação para o programa de cálculo é uma etapa que realmente também consome muito tempo das nossas análises, sobretudo quando a gente tem muitas ações envolvidas no dimensionamento. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: quanto tempo você levaria para montar e aplicar no programa de cálculo as combinações críticas para avaliação dos estados limites últimos e estados limites de serviço, considerando dezenas de ações, né?
E aí, então nesse caso aqui, o nosso objetivo principal, né, era justamente definir, né, e inserir no programa de cálculo, com agilidade, as combinações críticas, né, para verificação de estados limites últimos e estados limites de serviço. Aqui eu destaco a questão das combinações críticas, porque a gente poderia desenvolver uma ferramenta que me fornece todas as combinações possíveis, né? Só que aqui eu tenho dois problemas, que seria basicamente o custo computacional, né, porque quando a gente lida com modelos muito complexos e que tem muitas ações, né, isso pode aí despender uma grande energia, um grande tempo de análise e de verificação estrutural. E também se isso for feito de forma manual, né, se essa inserção das combinações no programa for feita de forma manual, também vai consumir um tempo considerável. Então, nesse caso aqui, qual foi a nossa solução para a gente atingir esse objetivo em específico? Foi a elaboração, também com o auxílio da inteligência artificial, de uma planilha Excel com as combinações de ações críticas que é importável para o programa de cálculo, ou seja, já no formato do programa de cálculo. Então, para exemplificar aqui para vocês, eu coloquei esse videozinho que mostra como é que funciona essa solicitação aqui na ferramenta IA. Nesse caso aqui foi o Gemini. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, mas a gente pede aqui, ó, gere todas as combinações, estados limites últimos, com o TB45, que é uma carga móvel, né, como carga variável principal. Formate a saída para o MIDAS. O MIDAS é um programa de cálculo que a gente usa para fazer esse dimensionamento estrutural. Então, aqui a gente fez questão de deixar o tempo, né, para vocês verem realmente quanto tempo consome para gerar essa tabela. E aí, em alguns segundos, a gente consegue obter a nossa resposta. E aí a gente tem, então, a planilha, né? A gente pode fazer o download dessa planilha, já no formato de entrada do programa de cálculo. E aí poderia ser qualquer programa de cálculo, né? Basta a gente treinar a IA para o formato que a gente quer extrair a informação. Então, nesse caso aqui, como é que funciona? A gente tem aqui, na etapa central, o desenvolvimento, né? À esquerda, a gente tem a entrada, à direita, a saída. Então, nesse caso, qual que é a entrada? Na entrada, a gente tem um profissional habilitado, né, que vai treinar a IA, que vai direcionar e fornecer os dados para a inteligência artificial, com base em normas, critérios de projeto, com base na experiência. E aí, na saída, o que é que a gente tem, então? Na saída, a gente já tem as combinações que foram geradas lá pela IA, inseridas de forma automática no programa. Então, esse é um print que foi tirado lá no MIDAS. Então, basicamente, a gente pegou aquela planilha lá gerada pela IA e aí importou para o programa e de forma automática, então, a gente tem todas as combinações de cálculo inseridas no programa. Então, imaginem, né, se a gente fosse definir essas combinações, né, e depois fosse inserir elas uma a uma, as críticas, né, no programa de cálculo. Então, o tempo que a gente gastaria para fazer essa importação. Então, a gente conseguiu economizar aí bastante tempo. E aí, o nosso último case se refere à pesquisa e interpretação de informações técnicas. Então, a pesquisa e interpretação de informações técnicas é uma atividade que no dia a dia da engenharia a gente vai ter sempre que estar fazendo, né? A engenharia é um mundo, a gente nunca vai dominar tudo, né? Então, por isso que eu gosto de dizer que o engenheiro, no fim das contas, ele é um eterno estudante. E aí, para a gente lidar com os desafios de novos projetos, costumeiramente a gente precisa estar pesquisando informação e interpretando informações técnicas, né? E aí isso é um desafio, sobretudo quando a gente lida com uma área que não é realmente, de fato, de domínio técnico, uma área afim, né? Correlacionada. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: quanto tempo você levaria para pesquisar as normas aplicáveis a uma área que não é, de fato, de domínio técnico, identificar nelas
informações relevantes, compará-las, interpretá-las de forma consistente. Então, isso poderia consumir da gente algumas horas ou, a depender, alguns dias, né? Então, nesse caso, qual que era a nossa demanda específica? Nesse caso, a demanda específica, nosso problema era avaliar a possibilidade do uso de um resíduo de escória que foi fornecido pelo cliente na substituição da cal em uma mistura cimentícia. Então, para resolver esse problema, para atingir esse objetivo, qual foi a nossa solução específica nesse caso? Então, nesse caso, foi feita a criação de uma persona, né, com o auxílio do ChatGPT, especialista no tema. Então, mais uma vez, né, aqui a gente tem só a ferramenta, né? Então, eu preciso aqui de uma entrada e de uma saída. Qual que é a nossa entrada? Nesse caso, a gente tem um profissional, né, habilitado que fornece os dados de entrada para a IA, né? Então, dados de normas, informações sobre a problemática, critérios de projeto do cliente, bibliografias. E do outro lado, a gente tem um profissional experiente, né, que analisa e valida os resultados fornecidos pela IA. O que é interessante a gente pontuar nesse momento, né? Nesse caso aqui, para essa aplicação em específico, essa abordagem ela é limitada, né? Ela é limitada a uma análise preliminar. Nesse caso, a inteligência artificial indicou que não seria viável a substituição do resíduo pela cal. Se, né, a gente tivesse o positivo, né, se estivesse indicando que poderia ser utilizado, é fundamental que a gente tivesse uma validação por um profissional especializado na área. Tá? Então, é nesse sentido que a gente já puxa o gancho aqui para a etapa de riscos e precauções em se utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho nos escritórios de engenharia. Por quê, né? Porque a IA pode cometer erros. E comete, viu? Então, aqui são alguns exemplos, né, de erros que a IA comete, seja por resultados errados mesmo, seja por informações desatualizadas. Então, a IA pode sim cometer erros. Agora, a gente tem que lembrar que ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. Então, checar as informações da saída é fundamental e isso é papel do usuário, né? Então, a gente está só utilizando ela como uma ferramenta de trabalho, cabe ao usuário checar essas informações de saída. Não dá para a gente simplesmente utilizar a ferramenta, extrair o resultado e utilizar ele sem nenhum tipo de análise crítica. Não só isso, né? A gente também precisa ter cuidado em relação às informações de entrada. Não só a saída, a gente precisa ter cautela, mas a entrada também. Por quê? Sobretudo por questões de segurança, né? Então, a gente viu algumas notícias aí recentes falando de informações que vazam, né, da inteligência artificial, ChatGPT. E quando a gente fala de empresas de engenharia, a gente tem informações internas próprias da empresa, que não devem, né, ser repassadas, e também informações de clientes. Então, a gente tem que ter o cuidado de apagar dados sensíveis quando a gente vai utilizar essa ferramenta. Mas não só em relação à segurança, também em relação à qualidade da resposta que a gente obtém, né? Porque a qualidade da resposta vai estar diretamente relacionada com a qualidade da entrada. Então, fornecer o contexto, fornecer explicações, falar um pouquinho a respeito da persona, né? Adotar uma linguagem clara, eventualmente passar informações a respeito de normas técnicas, de bibliografias. Isso é fundamental para que a gente tenha uma saída adequada. Então, cuidar da entrada também é papel do usuário. Então, mais uma vez, né, destacando que sempre é uma ferramenta, sempre está no meio do caminho. Na entrada a gente tem o profissional que utiliza, né, o usuário, e na saída também. Então, por aqui eu finalizo, né, a minha parte relacionada à parte de desenvolvimentos técnicos. Passo a palavra para o João, para falar um pouquinho melhor a respeito da nossa empresa, e aí na sequência eu finalizo. Obrigada, João. Bem, pessoal, boa tarde, né? Obrigado aí pelo convite, né, da UFMG. É um prazer estar aqui com vocês. A Engeserj, ela tem uma história longa aí com a Federal, né? O Antônio Sérgio, que é um dos fundadores, ele foi professor da Federal por muitos anos.
Eu lembro que eu era menino, eu sou filho dele, eu que passava as notas para a caderneta dele, então eu lembro muito assim dessa época dele, dando aula aqui. A gente tem sempre tivemos um contato grande aí também com alguns, né, professores e membros aqui da universidade, né, o Aécio, o Lira sempre teve muito contato com a empresa, o Facuri também, sempre teve muita participação e contato. Temos hoje estagiários da UFMG que trabalham na empresa, temos recém-formados que foram contratados, temos diversos profissionais trabalhando na empresa, aqui da UFMG, temos um até com a empresa vai fazer 40 anos, que até começamos em 86, aqui 2025, né? E tem profissional lá com 37 anos e que também estudou aqui no UFMG com a gente. Então tem um vínculo muito grande, uma história de parceria de longa data aí. Né? Então, como eu disse, são 40 anos de experiência, né? Quase 40 anos. A Engecer já atua não só no mercado nacional, mas também no mercado de projetos internacionais também. Já participamos de projetos no Peru, na Guiné Equatorial, na Argentina, e no território todo brasileiro. A gente atua em 3 segmentos, né? Indústria, infraestrutura e edificações. São fazendo projetos multidisciplinares, mas tem um foco principal em fundação e estruturas. Estruturas de concreto, estrutura em aço. Pré-moldado, a gente faz tudo. Dentro da nossa área de atuação, né, a gente faz estudos diversos, né, projetos conceituais, básico e executivo. A gente tem avaliação de conformidade de projeto também. E tem também o acompanhamento técnico de obra, que complementa, né, a elaboração dos projetos. Falando um pouquinho dos projetos, são alguns cases que a gente trouxe, né? Um deles, né, na área de edificações é o Mineirão, que foi para a Copa do Mundo de 2014, né? É um projeto interessante, a gente foi contratado, a gente participou desde do projeto conceitual, básico, executivo, né? Projeto de fundação, estruturas de concreto e metálica, né? A gente participou da fundação de concreto também, não só da parte interna, mas também da esplanada. Bem desafiador, não tinha projeto da época do Mineirão, então a gente tinha que dando as soluções, às vezes até depois que escavou ali e bem em loco ali fazendo as soluções. Teve rebaixamento do campo, né? Teve uma série de desafios, né? Tipo, colocamos os amortecedores nas arquibancadas para o Mineirão parar de tremer, né? Tem toda essa parte também de sustentabilidade aí que a gente vê em volta ali, que foi feita uma usina ali fotovoltaica em volta do Mineirão, né? E a cobertura metálica também, né? A cobertura ela tinha sido contratada por um escritório alemão, né? Um escritório que meio que a FIFA traz esse escritório para todos os projetos, que tem todas as Copas do Mundo. Esse escritório tinha sido contratado, já estava desenvolvendo o projeto, e em um determinado momento o consórcio percebeu que o projeto não ficaria pronto a tempo para a Copa do Mundo, com as soluções que eles estavam dando, ia descaracterizar a fachada do Mineirão e eles iam perder 6 mil assentos. E nesse contexto eles passaram esse desafio para a gente de tentar ver se a gente encontrava uma solução. Então foi uma engenharia caseira, né? Foi uma parceria junto com a Valorec também na época, e tem muita engenharia na solução que a gente deu, apesar dela ser uma solução simples em relação ao que estava sendo projetado inicialmente. E com isso a gente conseguiu não só fazer a cobertura no tempo para a Copa, mas também, né, num custo mais baixo, ficou bem mais baixo que tinha sido inicialmente projetado. E quando teve um congresso em Brasília, que foram apresentados os projetos de todos os estádios, o próprio alemão fez uma menção, né, elogiando a solução e a simplicidade do projeto para o contexto do estádio, né, e não descaracterizou a fachada, né, que foi um ponto principal também. Um outro case que a gente traz, né, de atuação da empresa são shoppings, né? Eu trouxe aqui o Diamond, que é um shopping que todo mundo conhece aqui em Belo Horizonte. A gente tem também o Minas Casa, o Big Shopping, o Shopping do Vale. Estamos fazendo agora em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então a gente também participou na parte de fundação e estruturas aí do Diamond.
Aeroportos, né? Foi o primeiro case em BIM que a gente fez, foi o aeroporto de Floripa, foi um projeto bem esbelto, bem bonito. A gente fez a parte toda de fundação e estruturas de concreto e estrutura metálica também. Esse case é interessante porque nós somos contratados para fazer inicialmente no aeroporto de Confins, para um terminal que eles receberam da Infraero. Nós somos contratados para verificar se, dentro do que eles queriam fazer lá, se a estrutura suportava ou não. Então, foi a primeira vez que a gente usou escaneamento a laser, fizemos nuvem de pontos, né, pegamos ali os dados, né, jogamos no nosso modelo estrutural e verificamos ali as condições que estava apresentando, fizemos o relatório, eles gostaram. Dali eles passaram para a gente fazer o mesmo projeto para um outro terminal. Depois eles passaram para a gente fazer diversos projetos de Confins. Então a gente fez grande parte da ampliação de Confins. Dali, tanto a Zurich, que é a dona uma das donas do aeroporto, né, de Confins, e também é dona da concessão lá de Floripa, ela junto com a consultora Racional nos convidaram para fazer esse projeto de Floripa, e dali depois a gente fez também o projeto do aeroporto de Macaé também, que ainda não foi construído. Uma outra área que a gente atua dentro de infraestrutura, né, agora são as obras de arte especiais, né. Esse aqui é um viaduto que foi feito em Nova Era, caminho ali indo para Ipatinga, né. Então, um viaduto que ele tem uma extensão de 510 metros, com vãos de 40, 43 metros, balanço sucessivo, concreto protendido com duelas pré-moldadas e pilares, né, de forma deslizante com altura aí de 90 até 95 metros. Então, já tem uma engenharia mais elaborada, né, e tudo mais. Então, é um outro projeto de destaque que a gente gosta de mencionar. Da Antônio Carlos, né, nós participamos aí da duplicação, junto com o consórcio que é a Andrade Gutierrez e a Barbosa Melo. Nós fizemos 11 obras de arte especiais. Nós fizemos os projetos até a Lagoa. Então, os projetos que tiveram problema, a gente não foram os projetos que a gente desenvolveu, né? Nós até depois fomos contratados para verificar esses projetos. Então, eu também, dentro de Belo Horizonte, é um case bacana de mostrar. Em paralelo, Antônio Carlos, a gente fez também os projetos da duplicação da linha verde, né, com a Camargo Correia também. Então, foi as duas ali os dois grandes projetos na época de intervenção aí, em termos de obras de arte. Na parte também de infraestrutura de saneamento, né, a gente acabou adquirindo um know-how aí, nós participamos tanto da ET Arrudas, que é a instalação de tratamento de esgoto, são as principais de Belo Horizonte, que é a ET Arrudas e a ET Onça, e participamos também da ETA Rio das Velhas, né, também com a Andrade Gutierrez e a Barbosa Melo. E a gente tem feito bastante ETA também, dentro da indústria também, dos projetos industriais, acaba que a gente faz também, então é uma outra área de atuação. O Parque Olímpico, né, para as Olimpíadas de 2016, nós participamos todos os projetos de infraestrutura. Lá tinha um desafio grande, como a gente vê aí, o terreno é bem complicado, tá no meio do mar ali, né? E o grande desafio aqui era a drenagem, que você não tinha caimento, então era quase que por gravidade. Então foi um desafio, mas foi um projeto que deu super certo. Nós participamos das arenas também, da concorrência, junto com o escritório de arquitetura que a gente fez no Mineirão, que é a BCMF. No final ficou a gente e a ARUP. A ARUP é uma empresa de projeto que fez todo o projeto do Parque Olímpico para as Olimpíadas de Londres. Na reta final da concorrência, eles pegaram toda a equipe do Brasil, da comissão, e levaram para ver o projeto deles, o parque pronto lá em Londres. Aí ficou um pouco desleal a concorrência, né? Mas fizemos o melhor, não fizemos as arenas, mas teve a nossa participação aí também. Entrando um pouco na indústria, né? Nós temos a Gerdau aqui, que é um dos grandes clientes da Ingeserj, né? A gente participou dos últimos 3 laminadores da Gerdau. Então, primeiro a gente participou do Steckel, que é um laminador de 70 mil metros cúbicos de concreto. Depois o Plate Mill, que é 90 mil. E o acabador, que são 12 mil metros cúbicos de concreto. Então, quando você olha lá, é
é um galpão que não tem fim, assim, de tão grande que é, juntando os 3 laminadores, né? Foram projetos multidisciplinares aqui e com grande sucesso também. Na indústria também, esse projeto da Aço Verde Brasil, é uma siderúrgica que tem lá no Maranhão. É uma siderúrgica que ela já nasceu no conceito de ser uma siderúrgica verde. Hoje ela tem ganhado todos os prêmios mundiais de sustentabilidade e de estar produzindo aço verde. Então eles trabalham com carvão vegetal, que é diferente da maioria que usa o coque. E esse projeto foi interessante, porque eles contrataram primeiro uma empresa grande de projeto, uma das maiores do Brasil. Eles perceberam que essa empresa estava só entregando projeto de prateleira, não estava fazendo customizado, e ficou insatisfeito. Então começou a procurar outras empresas no mercado, acabou contratando a gente em uma outra empresa complementar, né? A gente ficou responsável pela parte civil, a outra empresa pela parte eletromecânica. E o interessante é isso, ele percebeu que a gente consegue entregar uma solução customizada, menos burocrática, né? E nesse projeto específico, uma parte interessante é que os equipamentos foram de diversos lugares do mundo, que eles foram comprando. Então teve equipamento da Itália, teve equipamento da Espanha, teve equipamento da China. E nós fizemos algumas viagens com eles, conversando com os fornecedores, participamos de todo o processo, fomos, né, achando as melhores soluções. Então é um cliente que a gente tem até hoje, todo projeto que acontece lá, a gente que participa junto com eles. E eles têm ganhado muito destaque hoje na mídia por essa questão de ser um aço verde, né? Esse é um... Opa. Calma. Esse é um outro projeto... tá voltando? Calma. Eu voltei. Não, então o próximo é esse aqui. Esse é o próximo. Então, esse é um projeto de mineração que a gente fez para a Gerdau, é um projeto recente, acabamos de entregar, é a expansão de 3 pátios deles para aumentar a capacidade, pátio P1, P3 e o da blendagem. Foi um projeto multidisciplinar, né, todo em BIM, é um projeto que a Gerdau mesmo considerou hoje talvez um principal case de BIM deles hoje, dentro lá, projeto que a gente fez, sim, BIM puro mesmo, da raiz, desde o início até o final, e um projeto que funcionou muito, deu muito certo também, e hoje talvez é o nosso principal case interno também de BIM hoje, que a gente tem dentro da empresa. Acho que é o último aqui, case nosso que eu vou apresentar, que foi um projeto muito importante para a gente, foi em 2005, foi um projeto que deu uma mudada assim, no patamar da empresa. É um projeto que é multidisciplinar que a gente fez para uma planta Greenfield da Itambé, lá em Uberlândia. Nós tivemos envolvido em praticamente todas as plantas da Itambé, e nesse projeto específico, era um projeto de uma fábrica de leite em pó, com capacidade de 1 milhão de leite, 1 milhão de litros de leite dia, e fizemos também a duplicação. A duplicação acabou não sendo executada. Mas foi um projeto muito interessante, que a gente foi visitar plantas no mundo para poder também, como benchmark, ver as melhores práticas. Então a gente foi para a Dinamarca, fomos para a Argentina, para o Uruguai. Na Dinamarca eles ficaram 2 anos e meio fazendo o projeto e executaram em 1 ano. Nós fizemos a fábrica, projeto e obra em 14 meses. Aí você vê como é que o Brasil às vezes não planeja bem, né? A gente acaba sendo atropelado, fazendo junto, né, o projeto, e a obra é quase que toque de caixa. E tem um risco nisso. Obviamente não deu nenhum problema, mas não é a melhor forma de se trabalhar, né, dentro de um contexto desse. Mas a gente está acostumado, né? Brasil é assim que funciona e a gente vai tocando dessa forma, né? Então eu falei aqui um pouquinho mais da Engessest para vocês conhecerem um pouco mais a empresa, né? Agradeço aí, né, o tempo de vocês. Vou passar agora para a Anne de volta, para falar um pouquinho o que a gente vislumbra aí para o futuro, né? Exatamente.
Obrigado. Então estamos aqui. Opa! 2025 agora, né? E a ideia é olhar para frente, né? Então a gente sabe que o futuro nos espera. Então como é que a Engiseg está visualizando esse futuro? A Engiseg, ela acompanhou todas as evoluções, né? Então desde o momento quando a gente tinha lá em 86 muitos dos desenhos feitos de forma manual. Então vou mostrar aqui para vocês. Me alertaram que talvez alguns de vocês não tivessem consciência de que, de fato, né? Antigamente a gente fazia assim na mão mesmo. Então, realmente, processo sofrido, né? A gente acompanhou esse momento onde, basicamente, a gente tinha aí o profissional fazendo tudo de forma manual. E aí, com o tempo, a gente tem um avanço, né? O uso das ferramentas 2D, o uso das ferramentas BIM. Então, esse daqui é o exemplo lá do pátio P1, P3, né, da Gerdau, que o João comentou agora, né, onde a gente teve aí todo o projeto sendo tocado no BIM. E o que é que está adiante? Né? Qual que é o nosso futuro? Então, para ilustrar, né, que a gente está antenado, aí eu trouxe para vocês um videozinho de um parceiro nosso, onde ele aplica aí a IA no desenvolvimento dos projetos, e basicamente a gente tem aqui a modelagem feita sem sequer a gente encostar lá o cursor na nossa ferramenta, né? Então, é tudo descrito em relação ao modelo, e a gente vai ver na sequência a modelagem 3D lá na nossa ferramenta. Então, a gente ainda não está aplicando, né, essa ferramenta, mas a gente está de olho, né, o que é que está vindo aí nos próximos capítulos. Opa! Então, pessoal, a gente finaliza por aqui, né? Agradecer, né, ao nosso corpo técnico, porque tudo isso só seria possível pelas pessoas que estão por trás, né? Eu estou só representando aqui uma equipe enorme, né? E especialmente aos nossos desenvolvedores, né? O Leandro, a Letícia, que está aqui, a Andressa também, que está aqui com a gente, o Caio e o Igor. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, né? E convido vocês para se conectar com a gente por meio das redes sociais. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Obrigado, Anne e João, pela apresentação. E a gente consegue ter mais tempo para fazer essa análise crítica, certamente o nosso desenvolvimento ele vai ser muito mais refinado, né? Então eu penso justamente nessa questão. É uma ferramenta que pegou aquele nosso tempo que seria gasto por uma atividade que a gente não tinha como fugir, né? Que ia ser uma atividade manual, repetitiva, demorada, e que de fato a gente não ia ter que ter muito raciocínio crítico, e agora a gente aloca para IA, e o outro tempo a gente começa a refinar mais nossas atividades. Então acho que dá mais liberdade criativa para a gente dentro desse prazo que a gente não tem como negociar. Então, acho que seria mais essa ideia. Parabéns. Obrigada. Hoje, parabéns pela apresentação. Obrigada. Hoje o corpo técnico de vocês, eles estudam, assim, obviamente já vem um pouco preparados, são pessoas tecnicamente preparadas, mas a aplicação da IA, vocês fazem assim um estudo para a aplicação dos prompts, porque a gente sabe que a inteligência artificial ela vai entender de diversas formas, ela pode trazer diversos resultados. Então, o corpo técnico ele também estuda esse prompt, digamos assim, um engenheiro estrutural, ele vai estudar como ele vai informar para a IA o tipo de estrutura que ele quer? Então, hoje a gente vê mais uma iniciativa própria, né? A gente sabe que tem profissionais que gostam mais da área, já tem outros que são mais antigos, que não têm tanta familiaridade, né, com esse tipo de tecnologia. Então, o que a gente nota hoje na empresa é uma iniciativa própria dos engenheiros, por justamente verem ganhos como esse, né? Porque imagina só, você simplesmente clicar num CAD e ter um desenho pronto, né? Então, para a gente é muito bom, né? É uma ferramenta muito boa. Então, acaba que individualmente as pessoas acabam estudando e por iniciativa própria a gente acaba desenvolvendo esses estudos e o mais legal, né? A gente compartilha entre a gente. Então, a gente faz uma ferramenta nova e aí já mostra para o colega, né? E vai fazendo dentro da nossa equipe e compartilhando dentro da equipe. Mas respondendo a tua pergunta, sim, mas mais por iniciativa e realmente aquele grupo que tem mais interesse e percebe que de fato está agregando no dia a dia. Mas eu vejo que naturalmente
é um caminho sem volta, né? Dentro das empresas de engenharia, pelo tempo que a gente consegue economizar, eu acredito que a ideia é que com o tempo a gente vá valorizando cada vez mais. Inclusive, uma até das ações que a gente está promovendo na empresa, o ano que vem, é justamente essa iniciativa de inovação dentro da empresa, né? Para que a gente possa desenvolver essas ferramentas, né? Testá-las, validá-las, porque tudo isso requer um tempo, né? Então a gente desenvolve, valida, passa para outros colegas profissionais, a gente encontra erro, corrige, e aí a gente divulga entre a gente. Então, de fato, é algo que a gente vê que não tem mais volta, né? A gente tem que desenvolver dentro da nossa empresa, e a gente está buscando desenvolver dentro da nossa empresa.